Pode começar, Gabriel. Beleza, então, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Ripper. A Thaíla está me orientando no meu TCC e hoje eu vou apresentar um artigo que eu encontrei recentemente, que eu acho que, assim, que é o que mais se aproxima daquilo que eu quero fazer, né? Que eu estou fazendo. Então, assim, vamos lá. Esse artigo, né? Ele tem esses quatro autores aí. Da última vez que eu vim, eu não trouxe, eu trouxe um artigo que é um TCC. Esse artigo já não é um TCC, é um artigo que foi publicado naquela IEEE, né? I3E. Então, assim, eu não sei exatamente se ela é muito relevante, sendo sincero, mas eu dei uma pesquisada por alto e eu vi que ela tinha uma reputação considerável. Então, tipo, a gente tem 4 profissionais aí, 2 deles, eles são do Centro Tecnológico do México, que eu acho que é o Puentes e o Ruelas. O Figueroa, ele também é do México, mas eu esqueci a instituição dele. E a Ribeiro, ela é da USP. Então, assim, eu achei interessante. Então, mais uma vez, né, que a gente está falando sobre etanol e sobre a previsão da demanda de etanol utilizando LSTM. Então, beleza, vamos lá. Interessante, 3 deles serem do México e o trabalho ser com foco no Brasil. Eu acho que, assim, que essa questão do foco no Brasil isso também faz parte da motivação, né? O Brasil, ele é o segundo maior produtor de etanol do mundo, né? E a gente tem uma coisa muito específica do nosso etanol, que nós produzimos etanol da cana-de-açúcar, né? Enquanto o maior produtor do mundo, que é os Estados Unidos, ele produz do milho, né? E o nosso etanol, ele é mais limpo do que o etanol estadunidense, porque a forma que a gente produz ele, né, o processo, a nossa indústria, é uma indústria mais limpa, né? Porque o etanol final, seja ele de milho, seja ele de qualquer, você faz etanol de quase tudo, né? Qualquer coisa que fermenta, você faz etanol. No final dele ele é igual, mas o processo de criação impacta naquelas contas lá de pegada de carbono. Então, o etanol brasileiro, ele é o etanol, eu não vou falar que ele é o etanol mais limpo, mas ele é o produzido em larga escala mais limpo do mundo, com certeza. E eu achei interessante que eles começam nesse artigo, porque eles não falam da importância especificamente do etanol para o mercado brasileiro, olhando só na parte de mobilidade. Eles falam como matriz energética, qual o percentual de participação do etanol no fato do Brasil ser um país majoritariamente utilizador de fontes renováveis de energia. Então, tipo, eles começam falando que 43% da... Ele não é 43%, era 53%. 53% das energias brasileiras, daquilo que é gerado de energia brasileira, vem de fontes renováveis. E desses 53%, 17% é etanol. Né? Eu achei interessante essa abordagem. É uma abordagem diferente do que eu fiz, né? E é uma abordagem também diferente do último trabalho que eu tinha trazido. Então, assim, aí ele fala também da relevância para a frota brasileira, que de fato aí tem a ver com a mobilidade urbana, né? 58% da frota brasileira utiliza etanol. Isso hoje ainda é mais relevante, eles usam dados de 2018. Eu acho que tem 2 ou 3 semanas que o governo ele aprovou para mudar a mistura obrigatória de etanol na gasolina de 27% para 30%. Então, toda a gasolina brasileira ela tem uma mistura de 30% de etanol no seu total, né? Então vai aumentar mais o consumo de etanol brasileiro. E também eles trazem a complexidade, né, disso, porque eles colocam a frota de carros flex, que foi traduzida amplamente no Brasil em 2003, como um diferencial para essa previsão da demanda ter se tornado mais complexa. Porque a partir do momento que todos os carros são flex, é muito fácil para você mudar de gasolina para etanol. É só você chegar no posto e falar, eu quero etanol, eu quero gasolina. Todos os carros, naquela época, muitos carros já aceitavam. Hoje em dia, praticamente todos os carros do Brasil são flex, né? Eu acho que poucos não são flex. Só carros muito, muito antigos. A política de preço da Petrobras, né? A política de preço da Petrobras, ela na época que esse artigo foi escrito, eu acho que ele é de 2021, a política de preço da Petrobras para precificar a gasolina era baseado no mercado internacional. Então, eles viam quanto que estava tipo, o preço do barril de petróleo, os custos logísticos para trazer esse volume, esse combustível, o petróleo para o Brasil, e precificavam em cima disso. Né? Então, quando você coloca um aspecto internacional nessa conta, você tem muitos mais variáveis que influenciam nessa variável que influencia a demanda de etanol. Né? E por que eu falei que isso na época era assim como eu estava falando, não existia a gente não estava com protecionismo governamental em cima do preço da gasolina. Hoje, né, desde 2022, desde que o Lula voltou, ele reassumiu, né,
uma parte do custo dessa gasolina. Então, isso mudou um pouco em relação ao cenário desse artigo, mas eles colocam isso como uma complexidade. E também a questão dos dados limitados, que foi algo que a gente comentou na última vez que eu vim aqui, que foi justamente a pouca quantidade de dados disponíveis para você poder fazer esse tipo de previsão. Aí eu vou falar mais um pouco disso à frente. Então, beleza. Qual foi a metodologia que eles escolheram, né? Eles vieram com a proposta de comparar modelos multi com modelos univariados, né? Então, seriam os modelos ali, tipo, univariados, que olham só a própria série, e modelos multivariados que vão considerar variáveis exógenas, né? Isso foi uma coisa que eu pensei desde o começo, o último trabalho que eu trouxe, né? Ele só fazia modelos univariados, ele só utilizava modelos univariados, e na minha cabeça você tem que levar em consideração os fatores exógenos para você poder fazer esse tipo de previsão, né? Até porque eu acho que esse tipo de previsão ela tem muito valor para o mercado, e para o mercado você perde muita força no que você faz se você não tem um fundamento para aquilo, né? Então, por isso que eu acho que você aplicar valores exógenos é muito importante. Eu gostei muito disso quando eu achei esse artigo. Então, aqui ele usa o ARIMA, né? Aí ele como SARIMA e SARIMAX para poder fazer a parte do multivariado, e no LSTM ele usa LSTMs rasos, né? E LSTMs profundos para poder fazer as previsões. Uma pergunta. Esse SARIMA e esse SARIMAX são redes... como elas funcionam com coisa assim? Elas são redes, elas não são redes neurais, né? Elas são modelos de série temporal mais simples, assim. Eu acho que eles decompõem a série temporal, né? Que tem aquela questão da decomposição de sazonalidade, tendência, e acho que esse é o terceiro fator de decomposição de uma série temporal. Sazonalidade, tendência e resíduo, né? Aí, se eu não me engano, o SARIMA, ele faz as previsões à frente baseado nos parâmetros das três pontas da decomposição. Então, ele analisa isso. Então, tipo assim, normalmente ele pode repetir a tendência, não, ele pode repetir a tendência e só fazer a previsão da sazonalidade, sacou? E ele consegue fazer isso à frente pro modelo. Eles não são modelos complexos igual o modelo de rede neural. Eu falei muito por cima, tá? Desculpa não estar mais profundo. Mas eu sei que ele funciona dessa forma, que ele pega a decomposição e faz as previsões em cima de forma individual ali, né, dos três componentes de uma série temporal. Mas eles não são complexos como redes neurais. Tá, beleza. Aí os dados que ele utiliza para poder fazer o trabalho, né? Ele utiliza 6 dados no total, sendo que são 5 são variáveis e uma é o target, né? O target é o consumo de etanol e gasolina. Perdão, o target é o consumo de etanol, aí ele também traz o consumo de gasolina, traz o preço médio do etanol e da gasolina do produtor, né, no caso do fornecedor, e também ele pega a frota circulante de carros flex e carros apenas a gasolina. Como eu falei, naquela época, os dados que eles pegam é de uma época que existiam muitos carros só a gasolina. Né? E aqui eles chegam no final em 216 pontos de dados, 216 linhas da base de dados para poder treinar. Então aqui está aquela primeira complexidade uma das complexidades lá que eu citei, né? A pouca quantidade de dados. Tá. Aí o que eles fazem com esses dados, né? Na parte do consumo de etanol e gasolina. Então eles só tinham esses dados diários, então eles fazem uma média. Na verdade, eles tinham os dados de consumo médio diário. Então eles pegam esses dados de consumo médio e multiplicam pela quantidade de dias dos meses para poder chegar no consumo mensal. Beleza? Então eles têm essa primeira manipulação aí, depois eles normalizam os dados, beleza? Normalização. E depois eles aplicam o Dick Fuller, né, para poder ver se a série é ou não estacionária, né? Então, e eles detectam que a série da demanda de etanol do target, ela não é estacionária, o que tipo já coloca uma complexidade ali na questão, né? A gente não tem um comportamento padrão assim para a série, então Por que eles fizeram essa parte de pegar o consumo médio diário e multiplicar pelos dias do mês? Para eles terem um consumo mensal. Sim, mas por que eles preferiram trabalhar com o dado mensal em vez do diário? Por conta dos outros dados que a gente tem. Os outros são todos mensais também. Não, eu acho que os dados de... Só voltar aqui. Os dados de preço são mensais. Os dados de frota, eles são anuais. Né? Então, eles preferiram trazer tudo para média mensal
do que, sei lá, levar tudo para a questão do diário. Eu acho que talvez desse para fazer isso com os preços, mas na parte da frota fica muito claro porque não daria para colocar diário. Porque pô, a frota está em anual e eles tiveram que aplicar uma metodologia para colocar esses dados de forma mensal. Né? Então, eu acho que foi realmente uma escolha deles, assim, de um trade-off que eles fizeram, que realmente não teria como você trazer aquela questão da frota circulante para dados diários, assim. Quando chegar na parte da frota... Opa, tudo pra caramba. Tá, então aí eles fazem a decomposição da série, que é o que eu imagino que eles tenham feito isso mais para poder ver a aplicabilidade no Arima, né? Só que eles fazem isso só para analisar. Eles no artigo eles falam que eles fazem decomposição só para poder analisar a série temporal. Aí aqui eu coloquei já um gráfico que eles deixaram lá, que é justamente da decomposição, né? Então aqui está justamente o que eu estava explicando na sua pergunta, Panza. Aqui está a série como ela é de fato, né? Isso daqui é do consumo de etanol. Era um artigo em espanhol, então a gente vai ver muitas coisas escritas em espanhol nos prints que eu botei. Eu achei bem estranho, porque a gente não está acostumado, né? A ler espanhol? Nossa, foi muito estranho ler espanhol, cara. Porque, tipo assim, realmente eu achei que o artigo fazia total sentido para mim, então por isso que eu encarei ele. Quando eu estava lendo, eu achei mais tranquilo do que eu imaginei que seria, né? E eu li também no meu Kindle, então, tipo, eu consegui usar a tradução que tem no próprio Kindle e foi muito útil para mim. Não sei se vocês têm Kindle, vocês já leram o artigo no Kindle, mas eu acho muito interessante. Mas, tipo assim, aqui ele tá decompondo a série, né? Então, o primeiro gráfico é a série de fato como ela é. Aqui tá a tendência da série. Então, tipo, isso daqui, ele é a somatória desses três, né? Então, tipo, esse cara aqui é isso daqui sem esses dois. E isso vale para os outros também. Então, aqui tem a sazonalidade e aqui tem o resíduo, né? Então, quando você soma esses três aqui, ele dá esse cara, mais uma vez. Então, aqui eles colocaram esse gráfico, eu achei interessante. Eles colocaram isso aí só como questão de análise, mostrando a análise que eles tinham feito. Então, tipo, tem uma sazonalidade aqui bem definida, né? Só que eu sei que eu já trabalhei algumas vezes analisando decomposição, e eu sei que isso aqui pode ser facilmente manipulado por eles, dependendo de como eles dividiram o período de sazonalidade. Isso aqui eles fizeram tudo em Python, né? Então, dependendo da biblioteca que eles usaram, eles podem cravar qual é o período da sazonalidade daquilo. Então, tipo, isso aqui é muito tentativa e erro. Então, se eles falam que se eles dão a certeza que o período de sazonalidade é 6 meses, ele vai criar esse ciclo aqui por esse período que eles colocaram. Eles não falam exatamente como é que eles fizeram essa decomposição aqui, mas eu sei que isso daqui você mascara facilmente algo tendo ou não uma sazonalidade clara. Então, isso aqui para mim não deu muita força para o que eles estavam tentando mostrar, não. Mas eles só fizeram para analisar, então, assim, é isso. Aí, beleza. O segundo ponto de dados foram os preços, eles só normalizaram, como eu falei, eram os únicos dados que estavam já na granularidade temporal que eles queriam, que era mensal, então eles não fizeram nada demais, só normalizaram. E aqui tá a manipulação mais complexa que eles fizeram, que foi na frota de veículos flex e gasolina, né? Então, eles usam até uma palavra que eu esqueci agora, que é uma palavra em espanhol, que é, sei lá, esqueci agora, mas eu traduzi lá eu pedi pro que não traduzir para mim, ele traduziu para sucateamento, né? Porque qual é a ideia deles? Eles têm a agência lá de transporte, esqueci agora, o órgão governamental brasileiro que fornece os dados de frota, eles oferecem anualmente. Então, tipo, a gente sabe quantos carros anualmente do tipo X saíram, né? Só que esses carros, eles têm uma vida útil, e essa vida útil, ela não é tipo linear, né? Eles falam que ela é sigmoidal. Então, tipo, eles utilizam a função de Gompertz, que é justamente para poder chegar nessa vida útil dos carros. Né? Então, tipo, eles fazem essa transformação para poder chegar com quanto tempo um carro que foi comprado, que foi registrado, sei lá, em 2002, fica ali rodando e influenciando no mercado brasileiro. Porque o primeiro ponto de dados que eles pegam é 2002. Né? Mas uma coisa, se essa curva ela é sigmoidal, então essa função que eles utilizaram, ela já é ajustada para um gráfico sigmoidal? Isso, sim. Tá, sim. Tá no artigo. Beleza. Isso. Então, aí eles chegam em duas curvas distintas, né? Então, tipo, eles chegam na curva de veículos comerciais leves e veículos familiares, né? Aí eles fazem tipo uma ponderada também
eles fazem uma ponderada. Beleza, a gente tem os dados de frotas, a gente só tem eles anualmente. Os dados de registros de veículos, a gente tem eles mensal. Então, tipo assim, durante um mês, o Detran, sei lá, o órgão, eles não falam exatamente quem é que libera isso, mas eles liberam quais carros fizeram tipo, vistoria, quais carros tipo, pegaram um novo documento do carro. Tipo, coisas burocráticas que envolvem carro, esses dados saem mensalmente. E eles usaram essa proporção, né, entre carros que já estavam circulando e esses documentos, essas burocracias que saíam, eles usaram isso para ponderar a quantidade de carros que ainda estavam de fato em circulação, para poder tipo, tentar chegar nesse número real, né? E eles usam isso para poder transformar esses dados que eram anuais em dados mensais, né? Então eles fazem tipo, essa transformação que eu achei a mais... achei não, é de fato a mais complexa das três ali, né? Eles fazem toda essa volta para conseguir botar esses carros mensais de forma mensal, e aqui eu não botei porque já tinha muita coisa, mas eles também normalizam no final esses dados. Uma coisa, essa quantidade de frota anual não é necessariamente carros que estão em andamento, é só que saíram. Que foram comprados esse ano. Entendi. Então eles ponderam para saber quantos saíram e a proporção disso que ainda está andando. Isso aí. Essa que é a grande questão, assim, porque é justamente isso que você falou. Tipo, a gente não tem como ter de fato, um carro, às vezes o carro, tu compra o carro hoje, ele deu PT daqui, sei lá. Sim, entendi. Entendeu? Ou então, tem pessoas que ficam com o mesmo carro durante 20 anos, sabe? Tipo, tem pessoas que trocam de carro a cada 3 anos, às vezes dá ruim no carro, enfim. É muito difícil mesmo você chegar nesse ponto. Beleza, aí aqui curvas de chatarrização. Não, eu tô fazendo, sei lá, chatarrização. Eu acho que é isso mesmo, tô meio francês aqui, mas que é justamente essa curva de sucateamento que eles falam, né? Tipo, de quanto que os carros eles vão perdendo ali, tipo, vão deixando de estar em circulação, né? Então, é a Sigmoid que eu citei. Então, eles fazem as duas curvas que eu também citei, e eles usam essas duas curvas para chegar nessa uma curva só, nessa curva ponderada ali por mês. Então, beleza. Aí aqui eles deixam no final todas as variáveis que eles chegaram. Então, aqui, como eu falei no começo, são 6 variáveis, sendo que o consumo de etanol é o nosso target, né? Então, ele tem o consumo de gasolina, o preço do etanol em real, e gasolina a mesma coisa, a frota de flex, né? E a frota de carros que só andam a gasolina, né? Eu confesso que esse gráfico aqui é um pouco difícil para mim interpretar, porque eu sou daltônico, né? Então, eu confundo um pouco as linhas que estão ali, mas acho interessante trazer aqui para a gente dar uma olhada. Mas são essas 6 variáveis, assim, e aí, logo em seguida, depois disso, eles aplicam, eles fazem a correlação de Pearson, né? Porque eu acho que aqui dá para ver que existe uma... É difícil cravar isso, mas tem uma relação linear aí entre as variáveis que deve ter feito eles se sentirem confortáveis em usar a correlação de Pearson, né? Tem uma correlação, né? Aí eles vão lá e plotam ela aqui, né? Eles botam essa matriz, né? Aqui está nosso target, né? Então acho que aqui seriam as comparações mais relevantes, né? Aí ali dá para ver que a quantidade, né? O número que eles chegaram de frotas de carros flex tem ali, né, um maior percentual, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção pelo seguinte: como eles deram uma volta absurda para poder fazer chegar nesse dado, né? Tipo, a primeira coisa que eu pensei, tipo assim, será que essa correlação daí é uma correlação real ou é uma correlação que só existe pelo tipo de manipulação que eles fizeram, sabe? Será que eles fizeram vários tipos de manipulação nessa questão da frota até chegarem com a maior correlação possível? Será que, tipo... Uma pergunta, essa correlação tipo, correlação de quê? É um que também usa o outro? Na verdade, é uma correlação linear, né? Então, ou ela tem que ser direta, então quando uma sobe, a outra também sobe, né? Ou quando uma desce, a outra também desce, ou então eu acho que inversamente também seria verdade, né? Se uma subir e a outra descer, ela também tem uma outra correlação. Uma correlação inversamente proporcional, mas é uma correlação negativa, né? O que eu achei interessante é que a menor correlação entre esses dados é justamente do preço da gasolina com o consumo de gasolina. O preço da gasolina. Tá aqui, né? O preço da gasolina. A menor correlação, o dado que está menos correlacionado é o preço da gasolina com o consumo da gasolina. Verdade. Achei curioso. Por quê, né? Talvez seja justamente por uma questão de inverso
Isso. proporcionalidade inversa. Mas, pô, 0,7 ainda é fraca mesmo assim, né? Para uma proporcionalidade inversa. Não, mas é porque em algum momento, bom, deve ter uma relação porque o preço, de certa forma, vai acompanhar o consumo, né? Talvez se você fizesse uma correlação com um shift, talvez ela tivesse uma correlação maior. Porque como um preço no mês anterior ele é muito alto, poderia ser que o consumo no mês seguinte fosse menor. E vocês estão comparando aí mês a mês, né? Porque, tipo assim, às vezes você tá comparando maçã com banana. Porque você... Volta no gráfico para a gente olhar. Consumo de etanol, Essa consumo aqui, de né? gasolina. O consumo de gasolina é o laranja. Ai, ferrou, É cara. a segunda É a linha. segunda linha É a do segunda. Essa aqui? comecinho. Essa Isso. aí. Esse é o consumo de gasolina. E o preço de gasolina é E mais o em preço cima. da gasolina é o É o primeiro. vermelho. É o primeiro. É o mais Então, em cima. dá para ver que vai mais ou menos correlacionado até o ano de 2014, 14. 15, quase E aí eles foram 16. pra lá. E aí o preço da gasolina sobe muito e rola uma queda no consumo. Eu acho que essa mudança da subida desse período, se eu não me engano, foi justamente a nova política de preço da Petrobras, que foi aquela que eu comentei primeiro e que hoje já não é mais assim, PPI, que é a PPI, justamente. O que faz sentido, né? Porque antes, bom, tô chutando, né? Tô botando aqui algumas hipóteses, mas provavelmente o preço da gasolina interno ele era bem dependente do consumo, né? Era precificado de acordo com o consumo, então tinha uma correlação. E aí, a partir do momento que deixou de ser assim, o mercado interno preferiu passar para o etanol, né? Possivelmente. É verdade, na minha cabeça faz sentido você atribuir essa distância da correlação que você apontou por conta da política do PPI, na verdade, né? Porque aí, de fato, parou de ser em cima... Faz sentido parar de ser... Não, é exatamente isso, na verdade. Parou de ser em cima de coisas internas e virou para as coisas externas, né? E o consumo é algo interno. E aí o preço disparou e o mercado interno passou a preferir o etanol, né? Inclusive, o preço do etanol sobe também nesse período. É, porque provavelmente foi por puxado isso, pelo porque eles consumo. viram, estão preferindo mais etanol, dá para aumentar um pouquinho e a gente ganhar sem perder. Ou então o que pode acontecer é o seguinte, pô, eu vi que a gasolina subiu R$1. Tá ligado? Cara, eu vou subir o etanol R$1 também, porque se eu manter a proporção, Sim. entendeu? Sim. Eu tipo assim, se eu manter, ou então eu subo 80 centavos, pô, o etanol subiu, a gasolina subiu R$1, eu subi o etanol 80 centavos. Eu vou aumentar a minha margem e pode ser que esses 20 centavos eu compense no share, né? No percentual de. É o tipo de decisão que a galera toma. Realmente faz muito sentido isso pra mim também. Volta lá para ver as correlações. Quero ver o consumo de etanol com o preço do etanol. Consumo do etanol com o preço do etanol. Uma correlação até que alta, 80%. 0,8. Interessante. Eu acho essa correlação de 89% ali da frota muito complicada de você, sei lá, é muito difícil você tirar a questão das manipulações que eles fizeram, sabe? Eu acho que para mim deve estar muito dependente ali com essas manipulações. Com calma também, né? Não vamos acusar ninguém de manipulação, até porque estamos gravando. Não, manipulação não, eu tô falando só para poder olhar com carinho. Mas, tudo bem. É uma variável que eles poderiam ter feito algum tipo de tratamento para dar um resultado. Né? Eu acho que valeria um trabalho só para pegar essa manipulação que eles fizeram aí. Porque... Certo. Mas, assim, com que interesse eles fizeram essa análise de correlação? Eles usaram esse resultado para quê? Eles usaram só para demonstrar mesmo. Eles usaram de qualquer forma todas as variáveis. Eles usaram todas as variáveis de qualquer forma. Eu acho que é talvez só para comprovar o ponto deles mesmo. Assim. É curioso, porque muitas vezes a gente escolheria tirar algumas variáveis muito correlacionadas, né? Para não ter mais de uma variável modelando a mesma coisa. No final do trabalho, é porque aí a gente estaria para o final também. Tá, vamos lá. Tem uma parte muito ruim nesse artigo que é o seguinte: eles não mostram nada relacionado aos treinos. Eles só mostram os resultados finais. A gente não tem as curvas de treino. Essa que é a parte do trabalho. Mas, deixa eu lembrar qual é o próximo slide que eu tenho aqui. Aqui já é a parte dos resultados já, e a gente só tem os resultados de métricas do teste do treino, né? Então, uma coisa que eles fizeram, que eu acho que foi por isso que eles não colocaram nenhum gráfico, nada relacionado ao treino, porque eles usaram um grid search para poder fazer a parametrização, né? Não, mas dentro do mundo faz. Então, aí eles colocam lá que eles chegaram em 8.064 combinações geradas e que foi um código lá que ficou rodando 36 horas. Não, mas isso aí todo mundo faz. A senhora não falou que não era para fazer isso?
Eu não gosto que façam, mas todo mundo faz. Tá. Eu não gosto que façam, mas todo mundo faz isso. Aí a única observação que eles colocaram em relação à atuação deles, né, nos parâmetros, é que eles mexeram manualmente na quantidade de camadas ocultas, né? Então, tipo, eu acho que até no multivariado eles chegam em 3 camadas ocultas, mas eles falam que não teve, eles testaram mais do que 2 camadas e a partir da terceira camada não teve nenhum ganho significativo. Então, tipo, eles só falam isso, assim. Mas, enfim, aqui estão os resultados, eles colocam o MAI e o RMSE ali, né? Lembrando que os valores, né, eles estão ali entre mais ou menos 1.800.000 e 3 milhões, né? Então, tipo, quando a gente está olhando ali, a gente tem, tipo, sei lá, 92 mil, né, no MAI. Qual é a variável de interesse? Qual a variável de interesse? Consumo, o target? não é isso? Consumo de etanol. Em metros cúbicos? Não deve ser metros cúbicos, não. Não, eu acho que metros cúbicos sim. Pode ser 1.800.000 por mês. É mensal, é a né? demanda, é o consumo mensal, isso? É o consumo mensal de etanol. E aí eles entram, quantas variáveis? Tipo, que período eles entram para tentar prever o outro? É ali nos passos de tempo. O passo de tempo, eles usam 24 atrás para prever a frente. Ah, tá. Aí no final, eles fazem previsão de 18 meses à frente. No final do artigo, eles colocam isso, mas eu não botei nos slides, não. Eles botam qual foi o resultado das previsões deles. Porque eu não achei que tinha muito valor aqui para nossa conversa, né? Porque eu achei que essa meses, parte. mas eles usaram 24. 24 para trás. E aí eles vão prevendo, tipo, Isso. 1 mês à frente, 2 meses à frente. É autorregressão? Autorregressão não é. Dá para fazer isso, dá para treinar para prever vários meses à frente. Eles fazem isso. Exatamente isso. Eles fazem exatamente isso. Aí, enfim, esses são os resultados. Eu acho que não tem nada assim muito, muito demais nisso daí que a gente está vendo. Tipo, pensando ali que a gente está numa magnitude, né? Tipo, mais ou menos de 2,5 milhões, né? 92 mil ali no STM raso, né? Mesma coisa, esse 93 mil é o quê? Porque não é esperado a gente ver um número entre 0 e 1 ou eu estou pensando em métricas diferentes? Não, métricas diferentes. Isso daqui é um erro. É o erro. Tá. É o erro médio, é o mean average error, né? É o erro médio, não é absoluto, né? O absoluto seria. Não, é o médio absoluto, não? Mean absolute error, foi na average, né? É isso mesmo, é o erro absoluto, então é para cima ou para baixo. Né? Então, tipo assim. Um erro de 92 mil não é um valor muito grande? Não, porque está em metro cúbico. É o consumo mensal, então. Seria interessante se tivesse uma normalização, né? É difícil a gente ter essa noção da proporção de grandeza desse número para o número verdadeiro. Então, é por isso que eu fiquei com esse número na cabeça para tentar dar uma perspectiva real, né? Por isso que eu falei dos 3 milhões e tal. 3 milhões tem que ser metro cúbico. 3 milhões no mês no Brasil, acho que em litros não é nada. Tem metro cúbico com certeza. Que no artigo ele fala metro cúbico. Metro cúbico. No último gráfico. É metro cúbico. Então. Na previsão, no caso, da tabela. Mas isso aqui a gente está olhando para o modelo univariado ainda, né? Tá. Eles ainda não vieram com as variáveis exógenas. Aí Univariado é o que usa o próprio consumo. Entra o consumo e prevê o consumo no futuro. Isso aí. É só o próprio target. Que é o tipo de coisa que a galera costuma usar mais, né? Porque é justamente a complexidade que eles abordam no final do artigo. Aí, ô Panza, esses caras aqui, eles são os parâmetros do ARIMA, tá vendo? É que eu esqueci agora exatamente qual que é qual, mas eles são todos parâmetros estatísticos. Então, quando ele tá falando disso daqui, ele tá falando... Ai, cara, eu não tô conseguindo a ponta da língua agora, mano. Mas não é nada muito complexo de se entender, não. Tipo, é o quanto que você quer que influencie, tipo, uma das 3 componentes. Tá ligado? Por isso que, tipo, aqui são três parâmetros. Aqui tem um quarto, esse 12. Eu esqueci agora o que é o 12. Eu acho que é o período da sazonalidade. Não lembro agora. Mas, cara, não é nada muito complexo. Você pega isso tranquilo, assim, numa lida rápida. Mas eles são todos, mais uma vez, ele é baseado na decomposição de uma série temporal, que aí a gente vai tendência, sazonalidade e resíduo. Então, beleza. Aí aqui eu Seria interessante no teu trabalho você fazer também essa análise univariada para comparação, né? Comparação? Não precisa fazer a univariada, mas poderia ser o ARIMA ou SARIMA, que é o mais clássico, né? Usando o próprio consumo, demanda, e versus o que você predisse, usando variáveis exógenas. Entendi. Isso é uma coisa que eu fico pensando, tipo,
no TCC, cara? O que eu quero... Porque no começo eu só queria prever o volume, né? Eu queria prever. Mas que utilidade isso vai ter, tipo, para as pessoas que estão lendo? Tipo, eu mesmo lendo isso daqui, eu não vou mostrar para vocês o número final dos caras, porque eu não acho que tem relevância. Eu acho que tem relevância, tipo, eu tive essa coisa assim, tipo, o que vai ter relevância no meu trabalho? Qual vai ser a grande questão do meu trabalho, sabe? E eu acho que esse artigo aqui me ajudou muito a chegar nisso também. Porque eles, né, eles vão utilizar aqui também eles vão fazer as previsões utilizando métodos multivariados, tá? Só que aí no final do artigo eles falam o seguinte, cara, o método multivariado sai muito melhor, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Tipo, as mesmas métricas dá uma melhorada ali, ó. Você pega ali só no LSTM normal no MAI dele, né? Você vê que deu uma melhorada considerável. Mas uma coisa, ele mudou o espaço de tempo também. Ele pegou mais para trás, verdade. Ele foi de 24 para 36, né? Uhum. Tá, então vamos pegar... A comparação também não é tão direta. Eu vou botar aqui, peraí. Vamos no DIP, então. É o DIP LSTM, que é 24 para 24. Ele também mudou a quantidade das camadas ocultas. Células de memória também. As células de memória é o que? É o tamanho da... Acho que a quantidade de células de LSTM que ele está usando. Que seria, tipo, talvez a quantidade... Porque com a tradução fica meio perdido. Mas eu acredito que seja a quantidade de LSTMs que ele bota. De neurônios, em cada camada, tá, cada beleza. camada. Faz sentido, então. Isso seria similar aos neurônios da CNN? Como se fosse no MLP, né? Quantos neurônios tem naquela camada escondida. Entendi. Mas também igual. Eu acho que também quando ele aumenta a quantidade de neurônios na camada, ele também aumenta a complexidade dele, né? Então, se você coloca muitos neurônios, você pode levar para um overfit, não é? Numa camada. Ou eu tô viajando? Melhora a chance disso acontecer. Aumenta a chance. Eu acho que tem que considerar isso nessa análise também. Mas aí é que esse daqui, o próximo slide já é o slide de obrigado. Mas o que eles falam no final é o seguinte, que apesar dos modelos multivariados terem se saído melhor, a grande complexidade deles você precisa também fazer uma previsão para as variáveis que compõem aquele modelo multivariado. É o grande paradoxo, né, de você fazer modelo preditivo. É uma coisa que eu enfrento muito no meu trabalho. Tipo assim, beleza, terminei aqui o modelo bonitinho. Agora deixa eu ir para outra parte aqui, que é fazer as previsões das variáveis que se encaixam nesse cara. Então, eles até falam que quando... Uma coisa que a galera sempre fala, não só eles que falam, mas quando você vai criar um modelo multivariado, você tem que ter variáveis. As variáveis exógenas, elas têm que ser facilmente ou bem previstas de forma univariada, ou seja, olhando na própria série delas. Porque você não pode, tipo assim, fazer um modelo que utiliza variáveis exógenas, aí para prever as variáveis exógenas, você precisa de outras variáveis exógenas. Tipo assim, você entra num loop absurdo de complexidade, é um paradoxo mesmo, assim, tipo... Então, aí aí eu vou chegar no final da minha ideia. Eu quero que o meu trabalho, eu chegue num modelo que eu use variáveis exógenas e essas variáveis exógenas sejam bem preditas sozinhas, tá ligado? De forma univariada. Então, eu acho que essa talvez seja a contribuição que eu possa fazer. Tipo, eu vou tentar chegar num modelo que talvez não utilize as melhores variáveis, mas utilize aquelas variáveis que possam ser previstas de forma solitária, né? Então, assim, eu acho que eu quis fazer esse trabalho aqui porque ele teve essa importância para mim no desenvolvimento do meu TCC. E apesar da gente não ter ali as métricas de treino, que eu sei que vocês amam, né? Mas é isso, assim, eu achei que teria essa relevância. Também achei interessante ser um artigo em espanhol, que não é muito comum. E aí gostei também dos profissionais que estavam envolvidos. Aí é isso, assim. Espero que tenha contribuído alguma coisa aí. Vamos discutir agora, né? Mais um pouquinho. Eles botaram 2 gráficos que você não colocou na sua apresentação. É o final de previsão, né? Posso abrir aqui? Posso abrir aqui o artigo? Quer mexer? Se quiser mexer. Vou até colocar aqui, porque não vai mostrar para eles se eu não mudar a tela. Que a gente mostra no próprio artigo. A gente dá uma olhada nesses. Cadê o artigo? Janela. Tem que abrir primeiro. Tem que abrir, calma aí. Eu achei que eu tinha aberto. Abriu. Tá, abri, beleza. Inclusive, eu tive que fazer uma treta para ver esse artigo aí, porque o I3L não me deixava ver. Não tem como você entrar com a conta da UF lá, tem só aquela café da FRJ, mas eu não tenho usuário. A gente tem um café aqui também.
Mas eu fiz uma teta, ela vai conseguir Ué, acessar. gente. Me ensinaram no Reddit. Vai a tela inteira, então, que é mais fácil. Aí, ó, mostrar. Pode. Beleza. Na página. Não sei, 556 tá escrito aqui. Isso aí, esses Esse aqui? Esse daqui são os valores previstos, né? Por isso que eu não botei. Aham. Dá pra dar um zoom maior em um deles? Creio que dê. Aqui, ó. Não, Eu acho que eu fui demais agora. Ou não, foi isso, perfeito. vamos ver esse daí. Esse é o univariado, né? Isso. Dá para ver que o modelo Sarima que ele está comparando com os profundos, ele está bem mais distante do que o dado real, que é a linha sólida ali. Nesse aqui eles te ajudaram, botaram linhas diferentes. Eu faço isso no E trabalho. aí você consegue identificar mesmo sendo daltônico. Né? Desculpa. Eu reparei isso daqui também, né? Olha o tempo que eles pegam aqui. Eles pegam desde 2016. Pegam muito atrás. O artigo é 2021. Interessante isso, né? E os intervalos. Mas aqui esse deve ser o intervalo de pontos em que eles estão fazendo a predição, né? E Sem são o seu todos ao mesmo treinamento. tempo, são 4 meses. Não deve ter não tem o treinamento, né? Eles pegaram um período anterior para ser o treinamento e esse período para ser as predições. Sabe uma coisa que chama minha atenção? A diferença de comportamento. Pô, me parece muito estranho, porque tipo, quando você pega. Eles têm uma diferença de comportamento muito grande ali quando você vai pegando ponto a ponto. Ó. Quando os dados reais estão descendo, o LSTM está falando que está subindo. O Sarima ele consegue acompanhar bem isso, mas o LSTM não. Tá vendo aqui, ó? Nesse ponto aí. Para baixo e o aqui tipo, para cima, para baixo. Varia feio. Ele parece estar com um pouquinho de lag, né? Está um pouco deslocado do real. Como é que você define que isso. Beleza, a gente detecta que é um lag, mas eu vejo isso depois do teste. Eu não estou roubando, né? Eu não estou enviesando o modelo. Eu não estaria enviesando o modelo se eu faço essa questão do lag depois de ver isso daí? Se você tentar ajustar depois, sim. Você já viu o resultado. Então, por algum motivo, o LSTM deu uma atrasada. Mas é curioso que ele dá uma atrasada de começo, mas depois ele acompanha melhor que o Sarima, né? Mais ou menos. Eu acho que, em geral, ele está acompanhando melhor que o Sarima, mas você teria que fazer um shift. Ele está errando ali em alguns meses o período, né? Não, eles mudam de patamar juntos. Isso é maneiro. Mas, tipo assim, mesmo na mudança de patamar, eles têm comportamentos inversos. Tipo, o Sarima, ele não consegue mudar de patamar, tá vendo? Faz sentido, né? Porque ali quando você chega no novo patamar, provavelmente ele não volta mais. O preço geralmente é assim, né? Ele passa de um platô e não volta mais. O Sarima, ele perde completamente, porque ele não tá pegando as variáveis que... Se bem que todos aí são univariados, né? Meu argumento Pois é, todos são univariados. Essa é a minha próxima questão. O quanto o multivariado ganhou de alguma forma? Vamos ver o multivariado. Passa pro lado direito. Vai pra lá. Isso. Parece parecido. O período de tempo é o mesmo? É. Que pareceu que o Sarima agora piorou bastante. É que é o Sarimax, né? Esse é um Sarima com múltiplas variáveis. É exatamente isso, Sarimax. Ele parece que deu uma piorada. Ele ainda acompanha uma tendência, mas ele deu uma piorada em relação ao que a gente tinha visto antes. Uma coisa também, você consegue descer para a tabela rapidinho? Claro. Descer para baixo. Tem uma tabela embaixo. Essa aqui? Era aquela que eu tinha tirado do print. Sim, não, tá. É porque no Sarimax, esse segundo parênteses, ele usou a ordem 000, né? Mas no outro ele usou outra ordem. Isso aí também não afetaria? Passa para a esquerda. Esquerda embaixo. Ele usou uma outra ordem. 202. Tem que ver o que é isso. A ordem dos parâmetros não foi a mesma, né? Não foi. Não foi. Nossa, mas eu achei que os modelos LSTM pioraram bastante Volta com o modelo multivariado. Isso. Parece que ele deu uma suavizada na curva, né? Ele não modela mais tanto as variações. Isso é uma questão que eu já enfrentei várias vezes no meu trabalho, né? Que geralmente quando a gente tenta fazer previsões temporais com algoritmos mais complexos, eles suavizam muito, muito sempre a série. Tanto que nas últimas vezes que eu tive que fazer alguns trabalhos, a gente optou lá para
para justamente fazer essa decomposição da série temporal e fazer previsão de cada um dos fatores da série temporal. Então, tipo, mais uma vez, a série temporal ela tem tendência, sazonalidade e resíduo. Né? O resíduo ali, a gente geralmente tira porque você pode atribuir ao erro. O resíduo é uma coisa muito pequena, é um resíduo, né? Então, a gente tem feito, assim, uma previsão da tendência, que seria a série suavizada, né? Quando você tira a sazonalidade e o resíduo, você fica com só a tendência, e ela é super suavizada já. E em separado, a gente faz a previsão da sazonalidade. Aí, a sazonalidade é quem cria esses picos e esses vales. Né? Então, tipo assim, para a gente ter esse comportamento aí, que são comportamentos mais reais, a gente tem feito isso e tem dado certo, assim, né? Em projetos que a gente já tinha feito de outras formas e tal, e agradou mais, assim, nos resultados reais, né? Então, eu tenho a sensação, quando você não decompõe a série, quando você faz a série inteira, a previsão da série inteira, que é o que eles fizeram nesse caso, apesar de eles terem feito a decomposição para analisar, ela costuma ficar, assim, suavizadaça, assim. Eu acho que, sei lá, deve ser alguma... sei, eu acho que talvez, como a gente está falando de generalizar bem, né? Talvez uma série suavizada generalize melhor no geral, apesar de não ficar com uma cara tão parecida com a realidade, né? Vai ter que considerar o que você acha mais importante. Eu não sei, assim, tipo, eu acho que quando eu faço coisas assim no trabalho, eu fico muito dependente de, cara, ter que ter um resultado aqui próximo da realidade. Isso é uma coisa que me dói muito, inclusive. Às vezes parece que eu tô, tipo assim, tendo que ajustar. Parece que se meu modelo não ficar parecido com o que o especialista lá de etanol, no caso disso aqui, o especialista de etanol fala que vai ser a safra desse ano, meu modelo já não tem credibilidade nenhuma, tá ligado? Isso é até um combate que eu tenho no meu trabalho, assim, tipo, cara, para de achar que o meu modelo tem que, tipo assim, tem que ter a mesma opinião do cara que é especialista. Não, é uma outra opinião, é para ser uma outra... E se o especialista errar? Não, tipo assim, por que precisa do modelo se tem um especialista aí que é o balizador de tudo? Não, cara, é pra ser, tipo assim, uma nova opinião, tá ligado? Não é pra... Sacou? Então, assim, isso é uma coisa que me mata muito, assim, tipo, eu quero fazer meu trabalho respeitando, tipo, os princípios do desenvolvimento de um modelo desse tipo, sacou? Eu não quero, porra, ter que estar subjugado a estar parecido com o que um cara que é especialista faz, sacou? Porque isso tem no meu trabalho já, eu quero fazer aqui, tipo, pô. Mas é isso, assim, eu não sei se tem aqui embaixo tem... Não, tem a tabela final, se você der um zoom out, que mostra a previsão deles embaixo. Aí. Tem aqui os valores. Eu até jogar no Google agora antes de sair de casa para ver se eles tinham acertado ou não, só por curiosidade, mas eu acabei não fazendo isso. Porque eles colocam a demanda... Deixa eu ver aqui. Curioso. Aí só botou do univariado. Botaram os 18 meses do univariado. Por que eles colocam só univariado? Porque eles consideram que, apesar do modelo multivariado ter sido melhor, aquela complexidade que eu falei de você fazer a previsão das variáveis do modelo multivariado torna para a sociedade, assim, para quem for usar isso daí, a utilização dos modelos multivariados muito complexa. Então, tipo, eles optam por deixar o univariado e colocam ali como trabalhos futuros fazer justamente aquilo que eu vou me propor a fazer, que é, tipo, criar um modelo multivariado onde as variáveis podem ser previstas facilmente sozinhas. Então, eu acho que seria interessante, eu não sei se prever facilmente sozinhas, mas fazer algum tipo de explicabilidade. Né? Sim. Quais variáveis influenciaram nesta previsão? Mas tá, beleza, mas quando você tá, se você quiser, do ponto de vista de você querer fazer previsões muito à frente, você vai precisar, tipo, ter variáveis que possam ser previstas sozinhas, de forma robusta. Porque senão, para que eu, entendeu? Vai perder a utilidade do modelo. Eu tenho meu modelo ali que, beleza, talvez eu fazer se eu usar os valores anteriores, né, os valores shiftados das variáveis para poder para treinar o modelo, eu vou ter sempre uma boa previsão um mês à frente, tendo em vista que eu tenho sempre a variável desse mês e estou querendo ver o mês à frente. Agora, se eu quiser fazer uma variável anual, se eu quiser fazer uma previsão 12 meses à frente, aí eu vou ter que ter uma forma boa de prever esses caras. Ou então eu vou ter que fazer uma previsão em cima de previsão. É exatamente isso, eu tenho que ter uma forma boa de prever esses caras. Porque, além disso, eu vou ter que usar o valor anterior delas. Entendeu? Então, tipo assim, se eu tiver um menor erro
possível, dentro dessa previsão dessas variáveis, ele vai se acumulando ao longo dos 12 meses. Então, por isso tem que ser uma previsão, tem que ser variáveis que deem para fazer uma previsão muito robusta. Se eu tenho um erro baixo, aí o erro baixo, aí vai ser um erro baixo mês a mês, 12 vezes. Vai, tipo, acumulando o erro, né? Vai, tipo, a minha previsão desse daqui a 10 meses vai ser muito distante. Provavelmente, na verdade. Eu não entendi muito o ponto. Assim, por que você precisa que todas elas sejam previstas sozinhas? Porque é justamente tipo, se eu entro num ciclo que as variáveis que eu uso para prever o meu objetivo inicial são complexas de serem previstas, eu entro tipo, quase que num paradoxo. Sacou? Porque tipo, eu vou ter que estar sempre tendo que prever variáveis, utilizando outras variáveis, que vão utilizar outras variáveis. Tá. Então, tipo, eu não posso estar nesse difícil ciclo. Você ajustando, se você não sabe como calcula cada uma dessas, né? Ou então se a complexidade delas é muito grande para calcular. Mas vamos supor que a gente tenha todas as variáveis dadas e medidas. Foram medidas, por exemplo, produção de cana-de-açúcar esse mês. O valor do preço do açúcar esse mês. E aí eu quero pegar essas variáveis que alguém me deu e prever no mês seguinte. Mas, beleza, para o mês seguinte vai funcionar bem. Mas se eu quiser fazer uma safra de 12 meses, por exemplo? Aí você vai ter que confiar que seu LSTM aprende com esse ano para o ano que vem. Mas é claro que vai ficar cada vez pior nos próximos meses, né? Quanto mais longe, mais difícil. Sim. Mas eu não acho que você vai pegar e vai fazer uma previsão. O que a gente não faria, pegar esses 12 meses, tentar estimar essas variáveis, daí usar variáveis fake para prever o próximo mês, entendeu? Uhum. A gente usaria esses 12 meses e deixaria o LSTM aprender sozinho como é que vai funcionar os próximos 12 meses. Mas aí a quantidade que ele olhou tem que ser a mesma que ele vai prever, tipo 12 para 12? Não, ele pode olhar mais. Então, tipo assim, ele vai falar quanto que vai ser 12 para frente, sem saber de fato como é que essas variáveis vão se comportar nos próximos 12 meses. Eu não vou botar isso de input, é isso? Não, a gente vai botar só o input que ele viu no passado. Entendi. E ele conseguiria fazer essa previsão? Sim, provavelmente é o que eles fizeram. É porque o modelo que ele olha mês a mês para fazer o mês à frente, ele é um modelo do tipo autorregressor, não é isso? É isso, né? É esse que é o nome? Só para eu saber, para dar uma pesquisada depois. Do lag que você olhou, porque você pode olhar um mês para trás, 2 meses para trás. Uhum. A autorregressão é quando você vai fazendo essa conta dentro da própria série temporal. Você usa o passado para dizer como é que está a própria série. Entendi. Então, tipo, não precisa ser necessariamente um ponto anterior. Ele pode ser, tipo, igual vários pontos anteriores. Tá, que foi justamente o exemplo que a senhora usou, né? Mas o LSTM, ele vai fazer, não necessariamente considerando que vai ter esse processamento autorregressivo. Ele vai aprender relações entre as variáveis, especialmente quando você usa a própria variável, sim. Mas quando você usa várias variáveis, ele vai aprender relações diferentes entre essas variáveis, para tentar te dar aquela importância lá. Aquela variável que você está predizendo, né? Então, não necessariamente vai ter um comportamento autorregressivo. Então, você não vai predizer, por exemplo, o preço do açúcar. Eu achei que ia. Não necessariamente. Você poderia predizer, mas você não precisa. Você poderia usar o preço do açúcar para predizer sempre a demanda. E se eu fizer os dois? E comparar os dois? É uma possibilidade. São várias possibilidades. Não, eu tô muito nessa. Tipo assim, cara, eu acho que é isso. Tipo assim, qual vai ser o meu catch aqui, né? Qual vai ser o que eu... Sei lá, eu tô pensando... Eu achei que eu tinha decidido até essa conversa aqui agora, mas isso que você falou foi muito interessante para mim também. Eu tava pensando em prever todas as variáveis e fazer isso de forma regressiva, tipo autorregressiva. Eu tava desde o princípio pensando em você prever só a sua variável da questão. Eu também tava pensando isso. Mas aí depois que eu vi aquele TCC lá, que foi o último que eu apresentei, eu falei assim, cara, eu acho que eu quero fazer mais do que isso aqui, entendeu? Não, mas dá para fazer muito mais. Dá para fazer a explicação, dizer quais variáveis foram as mais importantes. Eu acho que isso é super relevante para sua área. Porque daí o especialista, ele já pode saber que ele tem que olhar aquelas variáveis como prioridade. Entendeu? Aí ele fica, sei lá, vamos supor que a produção de cana-de-açúcar seja uma variável importante. Assim que você sabe que tem uma previsão meteorológica que vai destruir
a plantação, você já sabe que aquilo vai por água abaixo. Aquela variável vai cair. E aí você já sabe como é que vai ser a tendência, entendeu? Ele tem que ver todos os seus inputs e ele avalia quais deles foi interferindo mais no seu resultado futuro. Se você fizer uma abordagem de explicabilidade. Entendi. Aí, assim, quando você pensando nesse aspecto, tá, eu tenho minhas variáveis ali que eu treinei e elas tinham tem um comportamento delas lá. Aí eu chego no momento que acontece uma destruição absurda. Tem alguém ligando aqui. Eu chego num comportamento, tipo assim, aconteceu uma diferença, sei lá, a safra foi destruída, igual você falou agora. E eu nunca tinha tido um comportamento desse no meu treinamento. Então, mas aí você não precisa usar a sua série. Você pode usar o modelo para entender o que é importante para aquele preço. E aí você conta isso para os especialistas da área, no seu artigo, por exemplo. Então, nas nossas análises, a gente determinou que essas variáveis são muito importantes para o preço, para a demanda. Sei lá. A minha dúvida, eu acho que eu até levei ela para o outro lado agora, porque, sei lá, vamos supor que eu estou lá no meu trabalho, né? Aí eu tenho um modelo treinado e tal, só que aí eu vejo lá, sai os dados de julho, está em julho agora, né? Sai os dados de julho. Aí eu vejo que nos dados de julho a plantação deu alguma merda lá no Rio Grande do Sul, aí queimou tudo lá a plantação. Ou seja, é um outlier, tá ligado? Vira um outlier. Tipo assim, valeria a pena eu falar assim, cara, para de confiar no meu modelo, porque os dados. É tipo isso, né? Não confia mais no modelo. Essa que era a dúvida. Beleza, maneiro. Você no seu trabalho, e é para isso que serve o ser humano. É por isso que a gente não deixa ChatGPT fazer tudo e manda as pessoas embora. Porque precisa ter a pessoa que sabe o que entrou no modelo e que esse comportamento que foi observado não estava no modelo. E essa pessoa é importante para dizer assim, galera, shutdown os computadores agora, chama um especialista aí, não confie em nada do que está no computador. Maneiro. E isso é importante. Aham. É aí que você não perde o seu emprego, porque senão depois você faz um modelo, eles te mandam embora e fica com o seu modelo. Não, é igual outro dia, a galera perguntou assim lá, tipo assim, a galera que nunca programou na vida, como é que faz para instalar Python no computador? Eu falei, impossível, não tem como instalar, você nunca vai aprender Python, desiste, você não consegue. Porque, pô, tô defendendo meu emprego, né? Vou deixar o cara aprender Python, pô. Mas assim, eu acho que é isso, assim, esse artigo aqui, eu acho que foi o principal artigo que eu li nos últimos tempos pro meu trabalho, por isso que eu quis trazer ele, né? Eu tinha até falado de trazer aquele indiano, porque eu falei que não tinha nenhum trabalho parecido com o que eu queria fazer, aí eu tomei esse soco aqui na cara e achei os caras que fizeram exatamente o que eu quero fazer, né? Então eu falei, pô, eu preciso levar esse cara aqui. Achei parecido, mas acho que você ainda pode fazer melhor. Eu também acho que posso fazer melhor. E aqui tem a carinha da galera. Fez aí. Isso é meio isso é normal? Da I3E. A I3E tem isso. Tá. Isso que eu não tinha visto isso aí, não tem a foto da galera, pô. Enfim, mas é isso. Aí essa daqui que é da USP. Ela que é da USP. Legal. Tá vendo ali, ó? Ela é formada. Ela é sua veterana, né? Você é formada em computação? Nossa, muito veterana, né? Mas é veterana. Formou desde antes da nascer. Tem um cara que eu acompanho, que o nome dele, ele participava do Jovem Nerd, eu participo ainda, que o nome dele é Caio alguma coisa. Ele é um cara que fala pra caramba de Diário Brasil. Você deve ter visto ele em algum lugar. Aí ele fez o doutorado dele em sanduíche, ele fez de alguma universidade braba lá da França. Sim. Aí ele falou que ele tinha um veterano que era muito famoso. Ele falou, tipo assim, o veterano dele era Darwin, tá ligado? Eu achei engraçado ele falar isso. Tipo assim, o cara se formou 100 anos antes dele, assim, mas eu achei interessante ele falar isso, mas enfim. Aí eu olhando esses caras, principalmente ela, assim, eu falei, cara, esse trabalho aqui é relevante, então esse aqui contribuiu, aí eu quis mostrar ela. Não, bacana, achei Obrigado, que foi legal essa reflexão aí. Enfim. Dá para explorar muita coisa, mas é legal você ter um trabalho para você se basear. Volta lá no Meet pra gente ver se alguém tem alguma pergunta. Só dá um cara, mexe aqui, não pode ficar. Não, só quase que eu abri ali o emulador de Game Boy. Alguém tem perguntas, comentários? Vai lá, Rafael, não decepciona. Olha lá, tá de motor. Não, tô de boa. Vocês já discutiram bastante. Legal.